E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Bora falar um pouquinho da Bíblia. Lá nos primórdios, você sabe, eu tenho certeza que você sabe, que as pessoas falavam apenas um idioma. Todo mundo falava o mesmo idioma, né? A gente não sabe se era hebraico, se era aramaico, vamos supor aí se era inglês, francês, enfim, a gente não sabe que idioma que era falado pelos homens lá nos primórdios. O fato é que Deus, então, resolve mudar. Deus resolve dar para cada povo, para cada região, um idioma diferente. E aí é que entram as polêmicas. Muitos acreditam que a Torre de Babel foi apenas uma ilustração de Moisés para justificar essa mudança de Deus ou para trazer ao nosso conhecimento esta mudança de Deus, né? Essa diversificação de línguas, de idiomas. Porque os arqueólogos nunca encontraram uma torre construída. Encontraram várias torres, várias construções altas, mas nem tão altas. Portanto, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a Torre de Babel foi apenas e tão somente uma ilustração de Moisés para esta ação de Deus de pôr vários idiomas na face da terra, mas nós vamos ver na palavra, vamos ver aqui com palavras de estudiosos como é que verdadeiramente, ou como é que academicamente, digamos assim, isso é encarado até hoje. Não sai daí, é depois da vinheta. Então vamos aí à Torre de Babel. Já falei nesse assunto em outro vídeo, mas vamos novamente aqui falar da Torre de Babel. Depois que a terra começou a se repovoar, né, após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam lentamente em direção ao Oriente. Em uma jornada, encontraram uma ampla planície na região de Sinear e decidiram se estabelecer ali. Era um lugar aberto, fértil e amplo o suficiente para que todos vivessem juntos. Com o tempo, concordaram em construir algo que os unisse ainda mais. Disseram uns aos outros que fariam tijolos queimados, resistentes, e usariam betume como argamassa. E reunidos em um só idioma, como eu já disse, todos falavam apenas um idioma, e em um mesmo propósito decidiram. Fizeram lá uma reunião e decidiram erguer uma cidade. E no centro dela, uma torre tão alta que tocasse os céus. Então, essa reunião foi para decidir que eles construiriam uma cidade. E no meio desta cidade, uma torre bem alta que tocasse os céus. O plano, simples, criar um nome para si mesmos e impedir que se espalhassem pela terra. Enquanto trabalhavam, a construção crescia. Os tijolos se acumulavam e a cidade tomava forma. A torre subia pouco a pouco, marcada pelo esforço de um povo que falava a mesma língua e seguia a mesma ideia.
Então, diz a Bíblia, o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens construíam. Ao vê-los unidos em um só idioma e em um único propósito, que era chegar aos céus, reconheceu que nada do que planejassem lhe seria impossível enquanto permanecessem assim, ou seja, falando a mesma língua, no mesmo propósito e ali trabalhando dia e noite. Por isso, Deus decidiu agir. O Senhor confundiu a língua de todos, fazendo com que não entendessem mais uns aos outros. Aí um começou a falar inglês, outro em francês, outro em hebraico, outro em aramaico, e aí não se entenderam mais, e um falava, o outro não entendia, não estou entendendo, não compreendo, e aí foi que deu esta confusão entre eles, e eles então não se entendiam mais. A comunicação, que antes era bem clara, tornou-se confusa. Instruções se perdiam, ordens eram incompreendidas e o trabalho que antes era contínuo e que avançava, né, não pôde continuar, porque se não havia entendimento, se não havia ali um acordo, né, não dava mais para trabalharem juntos e a construção, a tal da construção, a tal da torre foi abandonada. E espalhados pela dificuldade de se entender, os grupos, então, resolveram sair daquela cidade que eles haviam construído e se espalharam pela terra, né? Se dispersaram pela terra. A cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a humanidade e dali os espalhou por toda a superfície do mundo. Agora, como eu disse na introdução desse vídeo, a Torre de Babel foi uma lenda, uma ilustração de Moisés, ou foi realmente um fato histórico? Mas, então, para responder isso, irmão, eu quero dizer para você que essa resposta depende do campo de análise, depende de por quem está sendo analisado este fato. Depende do campo de análise bíblico-teológico, histórico, arqueológico ou literário. A perspectiva bíblica em Gênesis 11, do 1 ao 9, o texto apresenta a Torre de Babel como um evento real ocorrido logo após o dilúvio. O foco do relato não é a engenharia da torre, mas o orgulho humano e a tentativa de chegar ao céu sem Deus. Portanto, mas muito possível que Moisés tenha apenas usado essa construção, essa torre, para justificar, para dar ênfase, para deixar mais bonita esta ação de Deus, para que não ficasse um vazio. Olha, e eles construíram uma cidade, estavam ali juntos, de repente ninguém entendia ninguém. Então Moisés, de repente, pode ter ilustrado tudo isso com a construção dessa torre. Mas o principal objetivo aqui não era mostrar a engenharia e nem a perspicácia do ser humano, mas mostrar o orgulho humano e a tentativa de chegar ao céu.
sem Deus na teologia bíblica não é tratado como lenda esse fato, mas como história, como mensagem espiritual, a unidade humana usada para a rebelião e para a autossuficiência. É Deus intervindo para conter o mal. Origem da diversidade linguística para a fé judaico-cristã. O texto é verdadeiro e revela a intenção, revela o propósito, ainda que esteja numa linguagem teológica. A perspectiva histórica e arqueológica, aí a coisa já muda um pouco, irmãos. Então nós temos que entender, nós temos que observar que, como eu já disse, para ilustrar esta ação de Deus, Moisés então cria esta narrativa da torre. Mas e a perspectiva histórica e arqueológica? Se a gente for ver pela arqueologia e pela história, a conversa já começa a mudar. Muda um pouco. Não existe, até hoje, uma inscrição dizendo: esta é a Torre de Babel de Gênesis 11. Não existe. Porém, o que existe? A cidade da Babilônia, real e bem documentada, né? Grandes zigurates, que seriam torres, templos em degraus. Um zigurate, ou seja, uma construção como uma torre cheia de escadas, famoso, que muita gente, muitos estudiosos deram ênfase, chamava-se Utemenanque, dedicado a Marduk. Inscrições babilônicas falando de torres que alcançam os céus. Mas isso não é literal, isto é alegórico, irmãos. Alcançar o céu pode ser 10 metros, 15 metros. Nós podemos dizer que edifícios em Santa Catarina alcançam o céu, nós podemos dizer que edifícios em Dubai alcançam o céu. É uma forma alegórica, uma linguagem alegórica de falar. Isso não quer dizer que eu esteja falando quando eu digo assim: nossa, aqueles prédios feitos lá em Santa Catarina alcançam o céu. Isso não quer dizer que alcançam o céu de Deus. Muitos estudiosos acreditam o seguinte, que o relato bíblico se refere a uma construção real, reinterpretado à luz da fé israelita. Ou seja, o cenário é histórico, mas o texto tem a intenção teológica. Perspectiva acadêmica, literária, existe? Bom, alguns estudiosos veem Babel como uma narrativa etiológica, uma história que explica por que existem tantas línguas e por que os povos estão espalhados. Porque Babilônia simboliza orgulho humano. Nesse caso, chamam de mito, não no sentido de ser uma mentira, mas de história com significado profundo. E o que é muito importante, mito acadêmico com fábula inventada. É uma narrativa que comunica verdades por meio de símbolos históricos. A conclusão equilibrada é de que talvez não seja uma lenda no sentido de ser uma mentira, de ser um conto fictício baseado em um contexto real, escrita com linguagem teológica, ensina verdades espirituais profundas.
Babilônia e suas torres realmente existiram. A Bíblia não está preocupada em provar engenharia, como eu já disse aqui, mas em revelar o coração humano. Entende? Então, irmãos, Moisés talvez ele não mentiu, porque Babilônia existia. Babilônia é notória. A construção da cidade é comprovada historicamente, arqueologicamente, é provado. Tudo isso é provado. A torre não é provada. Então, o simbolismo de linguagem e do nome Babel, ou preparar isso no formato de uma execução da parte de Moisés, como eu já disse aqui, uma alegoria, entende? Portanto, a Torre de Babel não é, digamos assim, como torre, como algo muito alto, é uma ilustração da parte de Moisés. Porque de verdade uma torre tão alta como existem as pirâmides, e elas estão lá até hoje. Se existisse uma torre tanto ou quanto alta como as pirâmides, ela estaria lá com toda certeza. Porém, Moisés alegoricamente introduziu isto na história, como eu já disse aqui mais de 2 ou 3 vezes, para ilustrar esta ação de Deus distribuindo vários idiomas entre o povo, tornando assim aquele povo babilônico em várias nações diferentes, com línguas diferentes, costumes diferentes, em regiões diferentes. Espero que você tenha entendido, espero que você goste desse vídeo, espero também que você deixe aí o seu joinha, o seu comentário, e que Deus te abençoe e derrame sobre você muita paz, muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, de perto e de longe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Paz.